Shalom, shalom, filhas e filhos do Senhor. Estamos aqui hoje, juntamente com o nosso amigo Espírito Santo, para trazermos aqui um estudo a respeito da ceia do Senhor. Eu quero começar lendo aqui com você Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, que vai dizer assim a palavra: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. João capítulo 8, versículo 32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 1 João capítulo 2, versículo de número 27 vai dizer assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentira, como ela vos ensinou, permaneça nele. Todos nós falamos sobre teologia, estudo de teologia, mas nós compreendemos e entendemos que todas as pessoas que fazem uma leitura, por mais que seja simples e pequena da Bíblia, ele está fazendo teologia, porque teologia é estudo sobre Deus. Mas um estudo sobre Deus, um estudo sobre o eterno, um estudo de teologia sem a presença do Espírito Santo são meras sabedorias humanas que não vêm de Deus, achismo humanos que nós não temos a convicção de ser verdade ou não. Mas quando nós nos entregamos ao Espírito Santo e buscamos a essência verdadeira da palavra do Senhor, nós compreendemos e entendemos que nós vivemos por anos e anos, achando que algo era desse jeito, mas quando vamos olhar, nós entendemos e compreendemos que nós andamos na mentira, andamos sem compreensão por muito tempo. Eu quero aqui começar fazendo algumas alusões de algo para seu melhor entendimento, mas desde já eu já quero dizer que você crítico, você religioso, você que se acha o dono da verdade, a Bíblia vai relatar que nós em parte conhecemos. E antes de você no comentário criticar, eu quero que você fique do começo desse estudo até o fim, para que você possa compreender o que o Espírito Santo de Deus ele quer passar para nós aqui neste estudo grandioso, estudo qual não foi de um dia para o outro que eu resolvi fazer esse estudo, mas foi um estudo através de busca constante de oração e de busca constante através da palavra, através de estudos aprofundados. Eu poderia aqui dar um estudo muito mais além do que vai ser dado aqui, mas gastaria um dia todo. Mas nós vamos aqui resumir em partes algumas verdades da palavra do nosso Deus. Por muito tempo eu tenho aqui em minhas mãos que ele fazia algo aqui figurativo, uma garrafa de café. A garrafa, aqui dentro dela tem água. Mas nós acostumamos a aprender, alguém que se diz um líder, uma liderança sábia, entendida, ele pega uma garrafa de café e ele põe em um lugar e fala para você que dentro dessa garrafa tem café. E você por muitos anos obedece e acha que é verdade que tenha café dentro dessa garrafa, porque o seu mestre, porque alguém te ensinou assim. Você passa por anos e anos achando que é café que está nessa garrafa. Mas um dia o Espírito Santo ele vem e toca no seu coração e te dá a vontade de ir lá nessa garrafa e abrir essa garrafa. E quando você abre essa garrafa, você descobre que tem água dentro dela e não café. E por muito tempo, às vezes nós somos enganados por achar que algo é verdade. Mas quando o Espírito Santo ele toca no coração de alguém é libertado, e ele conhece realmente a verdade, nós entendemos de outra forma o Evangelho do nosso Deus. Eu quero falar aqui sobre princípio, quero falar aqui sobre regras, quero falar aqui sobre religiosidade.
Princípio é algo que Deus criou. Deus é um Deus de princípio. Ele criou e o princípio de Deus, ele rege sobre todas as coisas e sobre todos os seres humanos. Ou seja, princípios espirituais ou leis espirituais. Deus, ele não quebra princípio. Regras são coisas que o ser humano, nós mesmos criamos. Por exemplo, na nossa casa, nós temos regras. Hora de dormir, hora de levantar, hora de jantar, hora de almoçar, hora de tomar café. Assim como em muitos ministérios tem regras para que se estabeleça uma ordem de culto, uma ordem naquele ambiente. Tem regras que tem lugares, tem templos que as pessoas só podem ir lá dentro se tiver de terno e gravata, ou as mulheres de saias compridas. Tem lugares que não pode cortar o cabelo, tem lugares que tem muitas coisas, muitas regras criadas pelo ser humano. São regras, isso são regras. Mas vamos falar sobre religiosidade. Quando alguém se torna religioso, é quando eu pego uma regra criada pelo homem e estabeleço uma condição de salvação sobre esta regra. E isso Deus não se agrada. E isso confronta Deus. Eu quero aqui falar sobre a ceia do Senhor. Mas eu quero trazer um sentido nessa ceia e uma pergunta em seu coração. Por que anos e anos e anos as pessoas têm negado, têm fazido barreira das crianças não participarem da ceia? E nós vamos entender isso aqui hoje. Muitas pessoas vão dizer que criança não toma ceia porque é pecado dar o pão consagrado. Tem pessoas que vão dizer que a criança não pode tomar ceia porque eles não sabem averiguar a si mesmo, olhar para si mesmo, se eles são dignos ou capazes de tomar a ceia. Tem pessoas que vão dizer que eles não podem tomar porque eles não sabem discernir o corpo de Cristo. Tem pessoas que vão dizer que a criança não pode tomar porque a ceia é somente para os batizados. E nós vamos ver isso aqui através da palavra. Mas para isso eu tenho que voltar no Antigo Testamento, aonde se estabeleceu a primeira Páscoa. E nós vamos ver também a diferença entre Páscoa e entre ceia, para que você possa ter uma compreensão melhor daquilo que Deus quer falar com você aqui essa noite. Em Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 3, o Senhor, nosso Deus, ele vai dizer ali dessa maneira: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 12 desse mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com seus vizinhos, perto da sua casa, conforme os números de almas. Nós vemos aqui Deus falando a Moisés para que o povo matasse um cordeiro conforme o número de alma que havia dentro da casa. Nós entendemos que quando Deus fala a respeito de números, ali ele está colocando pai, ele está colocando mãe e ele está colocando filhos, seja eles grandes ou pequenos, o número de almas viventes dentro daquela casa. E ele ainda diz mais: se aquela família for uma família pequena, não é para matar um cordeiro para que não haja desperdício de carne. Ou seja, era para convidar o vizinho do lado para eles estarem fazendo a Páscoa juntos. Deus ali, ele já começa a estabelecer algo que ele queria desde o princípio, que é a comunhão do povo de Deus. A Páscoa, nós sabemos que ela é para lembrar da passagem do anjo da morte, aonde o anjo matou os inimigos de Deus, mas livrou aqueles que celebraram a Páscoa e colocaram no umbral da sua porta o sangue daquele cordeiro que eles mataram para celebrar a Páscoa. Mas Deus ali naquele momento estabelece um princípio que sempre foi fundado desde a fundação do mundo, que é a união, a comunhão. Nós vemos no capítulo número 21, no versículo número 21, dizendo assim:
Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai-vos cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. E quando acontecer que os vossos filhos perguntarem que ritual é este, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, no dia em que o anjo passou e feriu o inimigo, mas nos guardou. Moisés lhe diz: sacrificai a Páscoa ao Senhor, para nós lembrarmos da passagem do anjo, aonde ele matou os inimigos e nos poupou a nossa vida. Mas Moisés, ele vai mais além, ele diz: e quando seus filhos estiverem convosco participando da Páscoa, sentado à mesa, e eles perguntarem o que nós estamos fazendo, nós diremos aos nossos filhos: nós estamos celebrando a Páscoa. Passagem, lembrando da passagem do anjo, aonde um dia o anjo passou e matou nossos inimigos, mas livrou a nossa família, mas livrou o nosso povo. Nós vemos que o Antigo Testamento são falados por muitas pessoas, por vários pastores, que as leis eram pesadas ao povo. Mas eu não compreendo porque, sendo as leis, sendo as regras pesadas sobre o povo, mesmo assim Deus ele não proíbe os filhos, os pequeninos, de participarem da Páscoa. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Números. No livro de Números, capítulo de número 9, versículo de número 4, vai dizer assim: e disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Versículo de número 6: e houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso se chegaram perante Moisés e Arão naquele dia, e aqueles homens disseram: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto. Por que seríamos privados de oferecer oferta ao Senhor no seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Meu querido, Moisés estabelece: olha, vamos celebrar a Páscoa. Mas ele barra esses homens que estavam imundos por tocarem um defunto. Nós sabemos que no Antigo Testamento alguém que tocava sobre um defunto, sobre alguém morto, ele também era imundo, simbolizando o pecado sobre a vida daquela pessoa. E aqueles homens não aceitam, e chega sobre Moisés e Arão e fala: por quê? Nós sabemos que nós estamos imundos, mas por que nós não podemos participar da Páscoa junto com os outros demais? E Moisés então disse no versículo de número 8, ele disse: Moisés, esperai, e eu ouvirei o Senhor o que vos ordena. Versículo 9: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. Meu querido, Deus ele não proíbe aqueles homens de celebrar a Páscoa por causa da imundícia que estava sobre a vida dele. E muitas das vezes nós queremos barrar, nós queremos apontar, nós queremos dizer quem pode e quem não pode. E se for para um lado de quem pode e de quem não pode, nós não deveríamos nem tocar na ceia do Senhor, mas sim as crianças que são dignas. Aleluia. Mas no versículo número 13, Deus fala algo tremendo, que ele diz assim: porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, esta alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu oferta ao Senhor ao seu tempo determinado,
este homem levará o seu pecado. O que Deus estabelece ali sobre a vida deles? Deus, ele não proíbe ele de celebrar a Páscoa naquele momento que eles estavam imundos. Mas Deus corrige. Vocês celebrarão a Páscoa mesmo estando imundos. Mas o dia que vós estiverem limpos, e mesmo assim vocês não celebrar a Páscoa, vocês levará pecado sobre a sua vida. Aleluia. Ou seja, Deus não proíbe aqueles homens de celebrar a Páscoa naquele momento. Aleluia. Vamos agora para a nova aliança. Eis uma pergunta: a ceia é para quem não tem pecado? É pecado dar ceia para criança? A ceia é para quem é batizado? A ceia é somente para quem é salvo? Por que eu fiz essas perguntas? Porque por muitas das vezes nós falamos que pode dar ceia para criança e muitas pessoas vão dizer: não, a ceia nós não damos ceia para criança porque a ceia é só para quem é batizado. Muitas pessoas chegam ao ponto de dizer que se der o pão consagrado para uma criança é pecado. E nós vemos na Bíblia que comer algo consagrado, que é pecado, por conta da consciência, é algo oferecido ao diabo, aos demônios, aos deuses pagãos. Mas eu nunca vi falar comer algo consagrado a Deus ser pecado sobre alguém. Há uma distorção tremenda, meu querido, sobre a palavra do Senhor. E o nosso amigo Espírito Santo, ele está faminto, ele está sedento para que os verdadeiros filhos se levantem sobre a terra. Aleluia. Vamos compreender aqui para que serve a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios, nós vamos dizer isso mais para frente, mas quero dizer aqui algo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 24, diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Jesus, ele participa da Páscoa ou da ceia? Nós vemos claramente que Jesus, ele participa da última Páscoa, da Páscoa. E a Bíblia nos Evangelhos, Mateus, Marcos, ali nos Evangelhos, vai dizer que Jesus, quando ele come a Páscoa, porque primeiro ele come a Páscoa e depois ele parte o pão para mostrar uma nova aliança. E quando ele pega o pão, ele parte o pão e ele entrega aos seus discípulos. Na cultura judaica, uma pessoa entregar pão e vinho para outra era algo de tanta importância que era como se fosse uma aliança de sangue. Nós vemos Abraão levando pão e vinho para Melquisedeque, mostrando que estava firmando uma aliança com Melquisedeque. Na cultura judaica, eles tinham esse sentido. Se eu quisesse firmar uma aliança com alguém, mostrar que eu tinha algo com alguém, eu levava então pão e vinho para esta pessoa. Isso era tão sério que Jesus usa neste momento da ceia, este costume judaico. Jesus, ele sendo judeu, ele usa isso para que eles entendessem melhor e serem tocados no seu coração que Jesus ali estava firmando uma aliança com eles. Aleluia. Santo exaltado é o santo nome do Senhor. E Jesus, ele parte o pão e entrega. E depois ele fala: comei e bebei. Quando Jesus, ele parte o pão, ele está mostrando que ele estava firmando uma aliança. Ele está compartilhando, e que nós devemos compartilhar o pão uns com os outros. E quando ele fala comei e bebei, ele fala: comei e bebei, todas as vezes que fizeres isso, anunciai a minha morte. Quando nós partimos o pão, é para comunhão. Quando nós comemos, é para anunciar a morte.
E nós vemos que o motivo disso é trazer para dentro da igreja a comunhão do corpo de Cristo. Aqui nós vamos compreender que Deus ele sempre quis a comunhão do povo. Assim como sempre ele quis falar diretamente ao homem, mas infelizmente o homem nunca deixou. Nós vemos um dia onde Moisés sobe no monte, Deus falou: prepara o povo, eu vou falar com o povo. Vamos levar o povo para o monte, eu vou falar diretamente com o povo. Mas quando Moisés anuncia o povo teme, o povo fica com medo. E mais uma vez o povo fica no pé do monte, não sobe por ver os barulhos, por ver que Deus ia descer. Lá falou: Moisés, sobe lá, fala com o seu Deus lá, não quer falar com ele não. Mas Deus ele quis sempre relacionar com o homem. E o homem não quis esse relacionamento. E assim como Deus sempre quis a comunhão da sua igreja, a comunhão do corpo de Cristo. Aleluia. Então, foi para lembrar do sacrifício. Assim como a Páscoa também era para lembrar da passagem do anjo. A Páscoa, eles lembravam da passagem do anjo. A ceia do Senhor, eles lembram, nós lembramos da passagem de Jesus pela cruz. Mudou-se a passagem, mas a comunhão é a mesma. A comunhão de sentar na mesa, a comunhão de sentar ao lado do seu irmão e ceiar. Porque eu falo aqui sem medo de errar de maneira alguma, a ceia que nós fazemos hoje, a ceia do Senhor, não é a ceia que foi instituída por Paulo, não é a ceia que foi instituída por Jesus. Porque a ceia instituída por Paulo, a ceia instituída por Jesus, era uma mesa onde uma confraternização entre irmãos para lembrar da morte de Jesus e para firmar a comunhão com o corpo de Cristo, aonde numa confraternização nós comíamos, nós bebíamos, o povo ali, cada um comia, cada um bebia e lembrava do sacrifício em amor fraterno. Eles reuniam para estar todos juntos, unidos em um só corpo. Aleluia. Primeira coisa, a ceia ela foi instituída para lembrar da passagem de Jesus pelo Calvário, ou seja, para lembrar da morte de Jesus. Segundo, 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 14 vai dizer assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é porventura comunhão do corpo de Cristo? Comunhão, aqui fala claramente, é para comunhão do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo. Eu sou um membro, você é um membro, e juntando-se os membros se formam o corpo de Cristo. Então resumindo, é para lembrar e para ter comunhão. A ceia é para quem não tem pecado. Muitas pessoas dizem isso. E de nós, de princípio, falar que a ceia é para quem não tem pecado, nós já erramos. Porque a palavra do Senhor, em 1 João, capítulo número 1, versículo número 8, vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos nós mesmos e não há verdade em nós. E quando nós falamos, anunciamos que a ceia é para quem não tem pecado. E nós, uma vez no mês, estamos na igreja, com terno e gravata, bonitinho, nós pegamos aquele pedacinho de pão e comemos. Pegamos aquele golinho de suco e bebemos, nós estamos mostrando para o irmão que nós não temos pecado, que nós somos dignos. E quando nós fazemos isso, nós estamos contrariando a palavra do Senhor, que diz em 1 João, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e não conhece a Deus. Porque se a ceia do Senhor for para quem não tem pecado, quem de nós poderia tocar na ceia? As crianças que poderiam. Porque mesmo vindo de um princípio de pecado através de Adão, elas são puras. Uma criança ao morrer, ela é salva imediatamente.
Uma criança, ela não precisa arrepender de algo que ela ainda não fez. Mas nós não. Eu não sou digno de tocar no pão, eu não sou digno, se eu for olhar, de tocar na ceia do Senhor, assim como você também não é, porque a ceia, se nós formos olhar por um lado de pecado, quem de nós poderia tocar na ceia? Meu querido, havia 12 homens ceando com Jesus, 12 homens sentados à mesa, nós vemos ali uma comunhão, uma confraternização entre Jesus e seus discípulos, mas eu quero que você me mostre uma pessoa entre os 12 que não tinha pecado, porque somente Jesus que estava ali era o único que não tinha pecado. Pedro, nós sabemos, era um homem que errava a todo momento, mas sentava na mesa e comia com o mestre. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 54 vai dizer assim, que Tiago e João, ao chegar numa cidade com Jesus, eles rejeitaram Jesus, e Tiago e João falou: Senhor, vamos mandar fogo do céu e matar esse povo. Tiago e João não queriam matar uma pessoa apenas. Pela a vontade deles, pela consciência deles, eles mandariam fogo do céu e matariam uma cidade inteira. Você sabe o que é isso? Matar uma cidade inteira. Lucas capítulo 9, 54. Mas pouco adiante no mesmo livro nós vamos entender e ver eles sentados à mesa comendo com o mestre. Quer pecado maior que esse? Uma pessoa ter em seu coração a vontade de matar uma cidade inteira e logo depois sentar-se à mesa para comer a Páscoa com Jesus. A pergunta é: se a ceia é para quem não tem pecado, então quem pode ceiar? É pecado dar ceia para criança? Muitas pessoas vão dizer que é pecado dar o pão consagrado e o suco consagrado para criança, que é pecado. Aí eu fico pensando sem entender, por que seria pecado dar algo consagrado a Deus, a uma pessoa? Se a Bíblia nos ensina que comer sacrifício a ídolos é pecado, porque nós não podemos ter comunhão. Quando nós comemos a ceia do Senhor, nós comemos a ceia dos demônios. Naquela época era assim, muitos animais mortos por ídolos. Aí sim, era pecado você comer algo consagrado a demônios. Mas algo consagrado a Deus, trazer pecado sobre alguém, é uma distorção grandíssima, muito grande. Mateus capítulo de número 19, versículo número 13 vai dizer assim: trouxeram-se-lhes algumas crianças para que Jesus orasse, mas os discípulos repreendiam. E Jesus, porém, diz: deixai as crianças vir até mim, não os troveis, vim a mim, pois dos tais é o reino do céu. Meu querido, Jesus estava impondo as mãos sobre as pessoas e orando, e de repente alguém traz umas crianças para que Jesus impusesse as mãos sobre eles e orasse. Mas os discípulos começaram a repreender, a desfazer daquelas crianças. Jesus olha e fala: opa, para lá, deixa eles vir. Ai daqueles que atrapalharem os pequeninos virem até mim, porque deles é o reino dos céus. E Jesus, orando por eles, mandou eles embora. Será que nós não estamos fazendo como esses discípulos, impedindo vir até Jesus os quais são do reino do céu? Será que aqueles discípulos, mesmo andando com o mestre, eles não sabiam a vontade de Deus? Porque Jesus, ele quer que seus filhos se assentem à mesa, e se nós proibimos uma criança, nós não estamos deixando ela sentar na mesa do rei, nós não estamos deixando ela sentar na mesa de comunhão com Jesus, meu querido. Não é pecado dar ceia para criança. Será que nós não estamos fazendo errado, barrando pessoas que precisam de vir até Jesus? Ah, mas criança não toma ceia porque a ceia é para quem é batizado. Aonde está escrito isso, que a ceia é para quem está batizado? Ah, mas nós temos que arrepender dos nossos pecados, que nós temos que descer as águas, meu querido. A Bíblia relata
que quando nós confessamos Jesus com nossa boca, o Espírito Santo de Deus, ele vem e nos cela. E o Espírito Santo, ele faz morada. Se o Espírito Santo de Deus, ele nos cela para a salvação e faz morada na nossa vida, o que nos impede de tomar a ceia até a descida das águas? Porque a descida das águas é importante, claro, eu não posso negar. Mas o mais importante do que descer as águas é ter o Espírito Santo morando dentro de nós. Porque muitas pessoas descem as águas, mas não tem o Espírito Santo dentro delas. Nós vemos isso porque João, ele disse: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará com fogo e com Espírito. E nós vemos Paulo chegando em uma certa cidade e encontrando alguns ali seguidores de Jesus, algumas pessoas que acreditavam em Jesus. E Paulo pergunta para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? Não, nós nunca ouviu falar. Aí Paulo entendeu que ele tinha sido batizado pelo batismo de João, desceram as águas, mas não conheciam o Espírito Santo. Mas aqueles homens não conheciam o Espírito Santo porque eles não tinham ouvido falar ainda. Com certeza eles não tinham às vezes confessado Jesus com seus lábios. Mas a Bíblia relata que aquele que confessa Senhor de todo o coração com seus lábios, o Espírito Santo, ele vem e faz morada. O batismo das águas é importante, mas é uma demonstração publicamente, em público, que nós estamos realmente morrendo para o mundo e nascendo uma nova criatura com Deus. É algo, é uma ação, porque a fé sem ação ela é morta. Se eu mandar um irmão que está com frio, vai embora, Deus vai te abençoar, ele vai continuar com frio do mesmo jeito, não vai adiantar. A fé sem a ação, a fé sem as obras são mortas. E assim é também o batismo. Quando nós aceitamos Jesus com nossos lábios, o Espírito Santo, ele faz morada. E quando ele faz morada, nós caminhamos para a ação, para descer as águas publicamente, para mostrar em público que eu estou me arrependendo da vida que eu tinha. Mas se alguém aceita Jesus com seus lábios, e o Espírito Santo faz morada, e o batismo ainda vai demorar um pouco para acontecer, nada impede esta pessoa de ceiar. Nós não vemos na Bíblia de maneira alguma uma proibição. De maneira alguma. 1 Coríntios capítulo 11. As pessoas vão usar algo distorcidamente para impor algo sobre as pessoas que, quando nós olhamos, nós conhecemos que nós sempre entendemos errados. 1 Coríntios capítulo número 11. São regras estabelecidas sobre o homem que, se nós olharmos, nós estamos olhando distorcidamente. Porque a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo número 11, tem alguns textos que as pessoas costumam ler e impor regras sobre ela. Que diz assim, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comer este pão e beberes o cálice, anunciai as mortes do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí as pessoas pegam esses 3 versículos e fazem regras em cima deles. Não, nós não podemos comer a ceia do Senhor indignamente. Nós temos que averiguar nós mesmos. Meu querido, preste atenção. Quem é digno de comer a ceia do Senhor? Quem de nós não tem pecado para chegar ao ponto de ser tão digno de comer a ceia do Senhor? Tem pessoas que chegam na igreja, averiguam a si mesmo: não, eu sou limpo, eu sou puro, eu não tenho pecado.
eu sou digno, e mostra, quer passar para a igreja que ele é digno de comer um pedaço do corpo de Cristo. Mas será que nós somos tão dignos? Será que nós somos tão sem pecados assim? Mas nós não podemos pegar esses versículos e fazer regras em cima deles. Porque Paulo está escrevendo uma carta. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha dons, que tinha poder, tinha cura, tinha língua, tinha libertação. Todos os dons agiam no meio daquele povo, mas uma coisa eles não tinham, que era caráter. Uma coisa eles não tinham, que eram os frutos do Espírito. Caráter eles não tinham. Porque Paulo escreve uma carta e só não compreende quem não quer buscar o Espírito Santo, porque a instrução da ceia não começa no versículo 27 e não termina no versículo 30, não. A instrução, a carta, ela começa no versículo 17 e vai terminar no 34. Se eu escrevo uma carta para alguém de próprio punho e eu mando alguém levar a outra pessoa, eu não levo pessoalmente, eu mando alguém levar para mim, e esse alguém que vai levar, ele lê aquilo que eu escrevi e ele não entrega para outra pessoa. Ele chega lá e ele fala aquilo que ele acha. Ele diz algumas coisas que eu falei e aumenta outras que eu não falei, e a carta que eu escrevi de próprio punho chega distorcidamente a outra pessoa. E se eu fico sabendo disso, eu vou ficar triste, achando ruim, porque eu escrevi algo completamente diferente daquilo que foi dito a outra pessoa. E é isso que tem acontecido com as cartas paulinas, com as cartas de Pedro, com as cartas do Evangelho, com aquilo que Jesus nos ensinou, meu querido. Porque nós vamos aqui hoje compreender 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 17. Porque no capítulo de número 10, nós vamos entender e compreender a Bíblia falando claramente que partir do pão, o comer o pão, não é somente para lembrar do sacrifício, mas é para a comunhão do corpo de Cristo. Diz assim: nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo. Paulo já chega ripando o povo. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. 18. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Eu quero dar uma parada aqui para a gente continuar. O que Paulo está dizendo? Quando vocês se reúnem, eu não louvo por isso, porque quando vocês se reúnem não para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, e toma antecipadamente aquilo que você trouxe da sua casa, e assim um tem fome e o outro embriaga. Continuando, 22. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvo-vos-ei? Não, nisto não vos louvo. A ceia do Senhor não é esse pãozinho, esse suquinho que nós fazemos hoje. Ele se reunia, a igreja primitiva. Cada um trazia algo de casa. Um trazia carne, outro trazia pão, outro trazia vinho. E eles em uma mesa bonita, eles sentavam para comer a ceia do Senhor, para lembrar do sacrifício, da passagem de Jesus pela cruz, e para ter comunhão com o corpo. O corpo que está falando aqui é a igreja de Cristo. E Paulo fica bravo porque aqueles que traziam algo de casa
que tinha algo para trazer, trazia, mas tinha pessoas que não tinham nada para trazer. E aqueles que traziam ficavam num cantinho fazendo moitinha e comia aquilo que ele tinha trazido de casa, mas não repartia com aquele que não tinha nada. E Paulo fala claramente aqui: não tendes porventura casas para comer ou para beber, ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. É isso que estava acontecendo. Os que trazia, comia a sua própria coisa que ele tinha trazido e desprezava aqueles que não tinham nada para comer, que estavam com fome, somente olhando o outro comer. Paulo fala claramente, só uma pessoa cega espiritualmente que não vê o que Paulo está passando para a igreja aqui em 1 Coríntios. E ele continua: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aleluia. Aí muitas pessoas vão falar assim: não, é claro, aqui fala claramente: portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Quem de nós somos dignos? A dignidade que Paulo está falando aqui não é de eu ser puro, de eu ser uma pessoa que não tem pecado, porque se eu faço isso eu já estou errando, já estou pecando contra Deus. Mas a dignidade que Paulo fala aqui é não reconhecer que o irmão também precisa, meu querido. Lê aí que você vai entender. Averiguar o homem a si mesmo. Eu tenho que averiguar se eu estou apto para estar em comunhão com meu irmão, porque muitas pessoas querem somente para ele e não para os outros. E ele continua dizendo: há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais, ele começa de novo: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mais uma vez, Paulo está falando: mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajuntais para juízo. Quando as demais coisas ordenareis quando for. Paulo começa falando de uma comunhão no versículo 17, que o povo estava desprezando o corpo de Cristo, desprezando as pessoas que não tinham nada, porque nós somos o corpo de Cristo. As pessoas, aqueles que tinham, estavam desprezando os que não tinham. E Paulo termina da mesma maneira, falando: olha, quando vocês vão se juntar, espera um pelos outros, ou seja, reparte, compartilha com seu irmão. Paulo está mostrando ali: quando vocês for juntar, vocês lembram do sacrifício de Jesus, e quando for pôr o pão na boca, olhai para o seu irmão que necessita de pão, olhai para o seu irmão, porque ele também faz parte do corpo de Cristo. O povo estava desprezando aqueles que não tinham nada, mas faziam parte do corpo de Cristo. Era isso que Paulo estava falando. Aí as pessoas vão pegar distorcidamente e falar: não, mas porque só pode tomar ceia quem é digno. Meu querido, se for por dignidade, nem eu nem você pode tomar. Quem de nós somos dignos para tomar? Quem de nós? Averiguai o homem a si mesmo. As crianças não tomam porque as crianças não sabem averiguar. Meu querido, se nós for averiguar nós mesmos, se nós não temos pecado, nós vamos ficar com vergonha e vamos voltar para casa. Sabe por quê? Tem pessoas que falam assim: ah, fulano não pode tomar a ceia. Aí você vai perguntar: por que fulano não pode tomar a ceia? Não, fulano, ele está em adultério, ele está em pecado, está não sei o que, está não sei o que. Você fala que fulano não pode tomar a ceia porque você sabe do pecado dele.
Mas quantas pessoas que estão tomando ceia e o seu pecado está em oculto? Está em oculto perante os homens, mas perante Deus não. Porque as pessoas ficam o mês inteiro brigando, o mês inteiro discutindo, o mês inteiro gritando, o mês inteiro falando mal do irmão, o mês inteiro falando mentira, e quando chega naquele grande dia especial de comer o pãozinho, tomar o suquinho, ele bate no peito e acha-se digno de comer a ceia. Ah, eu averiguei eu mesmo, eu estou sem pecado. Aonde? Só naquele dia? Aí você come o pão, você toma o suco, e no outro dia você começa a vida suja do mesmo jeito. E é por isso que Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, que lavai o exterior do copo, mas por dentro, ó, tá feio o negócio. Paulo, quando ele fala averiguar o homem a si mesmo, claro que nós temos que averiguar se nós estamos andando conforme a mente de Cristo, conforme a vontade do Senhor. Mas nós fomos averiguar quem de nós não temos pecado para tomar ceia, ninguém de nós pode. Ah, mas a criança não sabe averiguar a si mesma. A criança não precisa, meu querido, averiguar eles. Porque o próprio Jesus falou que o reino do céu é deles. Eles não precisam olhar para dentro. Se no Antigo Testamento, na Páscoa, ensinava-se os filhos comer a Páscoa e os pais mostrar para eles por que eles estavam tomando, por que eles estavam comendo. Porque na nova aliança, que é uma aliança de amor, uma aliança de comunhão, uma aliança de restauração, o qual o próprio Jesus falou assim, que o reino dos céus são deles, são da criança. Que se nós queremos entrar no reino do céu, nós temos que fazermos como criança. Nós vamos fazer barreira das crianças tomar a ceia. Não há base bíblica para isso. Não há base bíblica para nós proibirmos as nossas crianças de maneira alguma de tomar a ceia. Nós estamos fazendo como os fariseus, nós estamos fazendo como os 12 apóstolos quando proibiram as crianças de vir até Jesus para Jesus orar para eles. Meu querido, ore na sua casa, leia 1 Coríntios 17 ao 34, você vai compreender completamente o que Paulo está tentando passar para a igreja. Não forme regras em cima de versículos, regras que Paulo não estabeleceu, regras que Jesus não estabeleceu. Porque se nós formos olhar por pecado, por quem é digno, ninguém de nós somos dignos de tomar a ceia, não, meu querido. O que Paulo está falando ali, quando vós ajunteis, olhai para o corpo de Cristo, que é a igreja. Porque a ceia, aquilo que vocês trazem de casa, a comida que vocês trazem de casa, vocês comem aquilo que vocês trouxeram. Mas tem pessoas que veio também participar da ceia, que não tem nada que comer, e vocês estão desprezando eles, envergonhando eles. Paulo fala claramente aqui. Vocês estão envergonhando aquele que não tem nada. Quando for tomar o pão, quando for tomar o vinho, olhai para o seu irmão, olhai para o corpo de Cristo. Porque quando vocês comem, vocês anunciam que Jesus morreu por todos. Jesus parte o pão, mostrando ali um critério, um sistema que existia no judaísmo, que simbolizava o partir do pão, firmando uma aliança. E ele manda comer para lembrar da morte. E quando nós comemos, nós lembramos que Jesus morreu por aqueles que não têm nada, por aqueles que têm muito. E as pessoas traziam de casa o melhor, mas se reuniam com sua família num cantinho e comia a sua própria ceia. E deixava aqueles que tinham nada sentados lá na mesa só olhando. E eles não participavam da ceia. Era isso que Paulo estava falando. Era isso. Não acredito que o povo chegou a ponto de uma reforma teológica, que eles estão mudando o conceito bíblico, que eles estão mudando aquilo que Jesus diz, impondo coisas, impondo algo sobre as pessoas que não existe, fazendo barreira. Jesus, ele vai dizer, aleluia, dessa maneira assim para os fariseus e os escribas, que aqueles que se assentavam na cadeira de Moisés, faziam o que eles falam,
mas não fazer o que eles fazem, porque eles falam, mas não fazem, eles não cumprem, eles não movem um dedo. Eles querem impor algo sobre o povo, mas eles mesmos estão fazendo completamente diferente. E Jesus vai dizer ainda os fariseus, os escribas, eles trazem o povo do mundo para o meio deles. Mas quando eles trazem o povo do mundo para o meio deles, quando o povo chega no meio deles, eles ficam pior do que quando eles estavam no mundo. E essa é a geração de cristãos que está vivendo nessa época, uma geração muito mais pior do que a geração passada, porque não existe comunhão, não existe mais o partir do pão, não existe mais o compartilhar. No reino do céu, meu querido, no reino dos céus age uma lei, rege um princípio, que se você compreendesse, a sua vida não era miserável, a sua vida não era com falta de amor do jeito que anda tendo, porque no reino de Deus tudo é compartilhado, até mesmo o pão, até mesmo o vinho. E se você não compartilha, você não tem comunhão. É isso que Paulo está dizendo. Nem eu nem você, se nós formos olhar, é digno de tomar a ceia. E se for para tomar a ceia quem não tem pecado, ninguém de nós deveríamos pôr a mão na ceia. As crianças podem sim tomar a ceia. Aí eles vão dizer assim: se encontrar os grandes teólogos, os grandes doutores da lei, dos mestres, os grandes fariseus, os grandes religiosos vão dizer assim: pastor, você está errado, se você descobriu mostrar um versículo na Bíblia onde criança está ceando. Meu querido, eu mostrei aqui. A Páscoa, eles participavam. Qual a diferença da Páscoa com a ceia? A comunhão é a mesma. Mudou-se a passagem do anjo que matou os inimigos e livrou o povo de Deus, e a passagem de Jesus pela cruz, qual nos deu a salvação, qual nos deu união, qual nos tirou um fardo pesado que Moisés, os fariseus, os escribas impunham sobre nós. Mas infelizmente muitos religiosos estão tentando colocar essa carga em cima do povo outra vez. Aquele véu que foi rasgado de cima a baixo, interessante que ele foi rasgado de cima a baixo, porque se rasga de baixo a cima, o homem ia ter a coragem de falar que foi ele que rasgou. Mas Deus rasga o véu de cima a baixo. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado, meu querido. Fique com essa palavra, que Deus venha tocar no seu coração. O peso que Moisés, que os escribas e fariseus tentavam colocar sobre o povo, Jesus tirou. Mas muitas pessoas têm tentado colocar este peso outra vez. E eu vou mais longe para me estar encerrando este vídeo. Eu já compartilhei esse estudo com algumas pessoas. E algumas pessoas disseram para mim que muitos não aceitam a verdade, que é perigoso nós perdermos até membros, perdermos até pessoas que estão do nosso lado por estar com a religiosidade grudada em seu coração. Mas eu quero dizer algo: eu amo todos em Cristo Jesus, mas eu não posso continuar negligenciando o verdadeiro sentido do Evangelho, porque o Espírito Santo de Deus, ele revelou a verdade a mim, ele revelou o verdadeiro sentido, e eu prefiro estar com a verdade de Cristo do que com a verdade do homem. Eu prefiro estar com os princípios de Deus do que com as regras que o homem cria. Deixe o Espírito Santo tocar em sua vida. Nós iremos fazer mais vídeos a respeito da verdade, daquilo que você entendeu errado, daquilo que eu entendi errado, daquilo que nós entendemos errado durante anos. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Que Deus abençoe. Inscreva no canal, compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva no canal Pastor Vinícius Ferreira, sedentos pelo Santo
Espírito. Shalom Donai. Que todos fiquem com a paz do nosso Senhor.